Então vamos lá, pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o tal do movimento uniforme. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. De todos os movimentos que a gente analisa dentro da cinemática, o movimento uniforme, ele é o mais importante. Por quê? Porque é ele que mais aparece dentre todos os movimentos da cinemática na prova do Enem. Mas não só na prova do Enem, em qualquer prova, tá certo? Pode ser as provas lá associadas aos vestibulares das paulistas, tá certo? Pode ser as provas associadas aos vestibulares do Sul, enfim, tá certo? For prova, tem a grande chance de cair movimento uniforme, tá certo? Então, olha para cá, olha para o gordinho, vamos embora. O que acontece aqui, gente? No tal do movimento uniforme, nós temos algumas características que nós precisamos levar em consideração, que são extremamente relevantes. Marquinhos, que características são essas? Vou deixar aqui na tela toda para você poder acompanhar comigo. A primeira característica é que um movimento uniforme, ou o nome uniforme. Por que, Marquinhos, que eu chamo esse movimento de movimento uniforme? A gente chama de movimento uniforme porque eu sempre vou percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Eita, peraí. Eu vou percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos que são iguais, Marquinhos? Isso. Significa, então, distância sobre o tempo, que a velocidade ela não muda o seu valor, porque é sempre a mesma distância ao mesmo tempo. A gente diz, então, que o movimento uniforme é um movimento onde a velocidade ela é constante, certo? Isso aqui é extremamente importante a gente saber dentro do contexto do movimento uniforme, tá bom? Então, importante é lembrar que eu vou percorrer, então, distâncias iguais em ΔT, em intervalos de tempos iguais, tá certo? Tá, Marquinhos? Em intervalos de tempos que são iguais. Agora, me diga uma coisa. Como é que eu posso analisar isso dentro da ideia de um movimento? Vamos supor, então, que eu tenho uma velocidade, tá certo? De 2 metros por segundo. O que isso significa? Significa que a cada segundo eu vou conseguir percorrer 2 metros. Então, partindo do instante zero, depois de 1 segundo, eu vou estar na posição de 2 metros. Eu estou falando de posição, tá? Depois de 2 segundos, eu vou estar na posição de 4 metros. A cada segundo, eu não percorro ali 2 metros a mais? Então, ó, no instante de 3 segundos, eu vou estar na posição de 6 metros. Eu vou andar mais 2, tá? E isso aqui representa para a gente essa velocidade que nós acabamos de ver. Certo? É basicamente de que eu consigo andar, tá certo? 2 metros a cada segundo, sem medo de ser feliz. Belezinha? Gente, aí o que vai acontecer aqui agora? Só que para esse movimento, a gente tem uma função, a gente tem uma equação. Como é que eu acho ela, Marquinhos? Então vamos lá, ó. A gente acha ela dessa seguinte forma que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente viu que velocidade, vou até fazer ela de roxinho aqui, ó. Velocidade seria para a gente a variação do espaço sobre a variação do tempo. Só que o que seria essa variação do espaço? Essa variação do espaço, ela seria para a gente, então, o espaço final menos o espaço inicial. Então, eu diria que o tempo final menos o tempo inicial é a variação do tempo. Só que nesse estudo que a gente faz aqui, o que é que a gente diz? Ó? A gente diz que o tempo inicial ele pode ser considerado como zero. Então, jogando fora a ideia do tempo inicial, o que vai acontecer? Ó? Joga fora ele, cá, tchau. A gente ficaria com isso aqui, ó. Se liga só. A velocidade ela seria o espaço final menos o espaço inicial dividido por todo o tempo que eu vou analisar para esse movimento. Vamos supor, então, que eu vou pegar esse tempo e vou passar lá para o outro lado, multiplicando. E esse espaço inicial, ele vai passar lá para o outro lado, somando, já que ele é negativo. Quando eu fizer tudo isso, a gente vai encontrar aquilo que eu nomeei há pouco tempo com vocês. A gente vai encontrar o que a gente chama de função, tá certo? Horária, função horária
do espaço. Essa função horária do espaço é a função que dita todo o movimento uniforme. Qualquer movimento uniforme, ele tem a sua função horária do espaço. Mais do que isso, ela tem uma ligação histórica com os nossos avós, as nossas pessoas mais velhinhas, né? Como assim, professor? Se você chegar para as pessoas mais antigas, você vai dizer, eu estou estudando física, né? Aí essa pessoa vai dizer assim, você está estudando física? Eu lembro. Eu só lembro da equação do sorvete. O espaço final, que é esse S, ele é igual ao espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade vezes o tempo. Eu lembro da equação do sorvete, né? Essa aqui é a nossa função horária do espaço. Ela dita pra gente, tá certo? Qualquer tipo de movimento uniforme. Aqui eu tenho certeza absoluta. Imagina o seguinte, vamos dizer que eu tenho aqui um corpo onde a velocidade dele é de 3 metros por segundo. E aí o que acontece? Se liga só. Eu quero considerar que ele vai partir do repouso, tá certo? E ele parte do repouso não, gente. Perdão, se ele já tem essa velocidade, não vai partir do repouso, né? Perdão. Ele vai partir da origem. A origem pra gente, ou seja, o espaço inicial, é 0. E eu quero saber quais vão ser os espaços dele depois de algum tempo. Por exemplo, vamos procurar saber depois de 1 segundo. Aí você vai e monta a equação, a função horária do espaço para aquele movimento. Seria o espaço final, ele é igual ao espaço inicial. Quem é o espaço inicial? Ele parte da origem, então é 0. Mais, aí vamos lá, a velocidade que é 3, e eu quero depois de 1 segundo, então eu vou ter que multiplicar ali por 1. 3 vezes 1, então representa que esse espaço final ele vai ser de 3 metros. Aí vamos lá, agora eu quero saber depois de 2 segundos. Então vamos para a tal da função, a tal da equação. O espaço final vai ser o inicial que é 0, mais 3 vezes 2. Isso aqui vai ser para a gente igual a 6. Peraí, Marquinhos. Não. É a mesma coisa que fazer esse negócio que tu fez ali em cima, macho. Aqui, tá aqui no cantinho. A gente fez aqui. É a mesma coisa que fazer isso aí, Marquinhos? É só analisar aqui em 1 segundo, ele vai andar 3 metros e aí vai adicionando esses 3. Sim, é só isso. E se ele não partisse da origem? Se ele partisse, sei lá, de 2 metros, então seria 2. Nesse caso aqui, primeiro mais 3, ficaria 5. Aí depois de mais 1 segundo, a posição vai ser 8. Quer ver? Aqui seria 2. 3 vezes 2 vai ser 6. 6 mais 2, 8. Tá. Então, peraí, professor. Nesse caso aí, é basicamente a gente fazer aquilo que você fez aqui do lado, né? Mas a gente está colocando uma forma. É exatamente isso. Exatamente isso. Tá certo? Só que essa velocidade, ela pode ter alguns sinais, certo? Marquinhos, sinais, pode ter alguns sinais. Ela pode ter um sinal que é pra gente positivo e ela pode ter um sinal pra gente negativo. Quando a velocidade ela for positiva, a gente está falando de um movimento que ele pode ser chamado de movimento progressivo. Deixa eu ver se vai dar para colocar essa informação aqui. Não, já sei o que eu vou fazer. Peraí, pessoas. Já sei, para melhorar a palhinha pra gente. Aqui. Se a velocidade do movimento for uma velocidade positiva, a gente diz que se trata de um movimento progressivo. Movimento progressivo. Marquinhos, o que é que isso significa? Significa que o espaço ele vai aumentando ao longo do tempo. Significa que ele está no sentido da trajetória. É isso que significa o tal do movimento progressivo. Marquinhos, mas e se por algum acaso essa velocidade não for positiva? Se essa velocidade ela for uma velocidade negativa. Se a velocidade ela for uma velocidade negativa, a gente diz que nesse caso nós temos ali um movimento conhecido como movimento retrógrado.
movimento retrógrado é aquele onde o carro está indo no sentido contrário da trajetória. Ao invés dele estar indo, sei lá, de 2 para 10, isso é progressivo. Da posição 2 metros para a posição 10 metros. Isso é progressivo. O espaço, a posição está sendo sempre maior. Agora, se ele estivesse indo do 7 para o 3, então é como se estivesse voltando naquilo que eu orientei como trajetória. Então, ele está diminuindo o espaço, ele está reduzindo as posições aonde ele vai ocupar. Então, ele está no sentido contrário. Isso é o que a gente chama de movimento retrógrado. O progressivo, a gente tem o aumento do valor das posições. O retrógrado, a gente tem a redução quanto ao valor das posições, tá certo? Eu vou sair aqui, eu sempre mando isso para vocês, mas caso você deseje tirar o print dessa belezura, fique aí à vontade, já manda o seu joinha para saber se vocês compreenderam bem isso aí que eu acabei de informá-los. É show, papai, é show, é show, é show, é show. Maravilha, gente. O que acontece? Olha, eu vou falar rapidamente qual é a situação aqui para vocês sobre o encontro de móveis, tá? Aqui, o que é um encontro de móveis? O encontro de móveis, ele é pra gente quando dois corpos, eles podem estar no mesmo sentido, certo? Ou podem estar em sentidos contrários. De tal forma que, mesmo sendo sentido contrário ou sentido igual, em algum momento eles vão se encontrar, certo? E Marquinhos, como é que vai se dar esse encontro? Quais são os passos que eu tenho para saber onde vai ser esse encontro, Marquinhos? Aí vamos lá. Eu vou fazer isso aqui com você, tá certo? Vou ajeitar aqui minha posição para poder eu aparecer de uma forma melhor aqui para você, para a gente ficar bem concentrado nisso aqui. Tem questões boas sobre isso. Nós temos duas formas de resolver. Nós temos a primeira forma de resolver, que é essa, que eu vou mostrar para vocês. E a segunda forma é associada ao negócio que a gente chama de velocidade relativa. Mas muita gente diz assim, dá para fazer velocidade relativa. Mas dependendo do que você precisa encontrar, na velocidade relativa também dá trabalho. Então, gente, eu gosto muito dessa aqui. Se você quiser usar a velocidade relativa, tem problema nenhum, tá? A gente também vai ver no próximo bloco dessa aula. Mas vamos lá, vamos primeiro por essa ideia aqui que a gente vai atrás de entender. Marquinhos, o que é que eu preciso fazer? São 3 passos, certo? O primeiro passo, pessoal, é um passo que a gente diz assim, ó, que é encontrar as equações. Poxa, Marquinhos, encontrar as equações? Sim. Cada corpo desse, ele possui uma equação associada a ele, certo? Então, o intuito ali é encontrar a equação de cada um deles. Veja que nesse caso está medido em quilômetros, tá certo? As velocidades estão em quilômetros por hora e eu também tenho as posições iniciais ali. O que seria encontrar a equação de cada um? Encontrar a equação de cada um, gente, é basicamente, tá certo? Fazer o seguinte, ó, o espaço final de A. Quem vai ser o espaço final de A? Entendi, my brother. Entendi o que eu tenho que fazer. O espaço final, ele é o inicial, mais a velocidade vezes o tempo. É isso que eu vou fazer para cada um deles, pô. É isso. Então o espaço final de A vai ser o espaço inicial dele, que é o quê? 10, ele sai da posição 10 ali, ó. Mais a velocidade dele, que também é 10, vezes o time, vezes o tempo. Entendi. E para B, Marquinhos, o que é que vai ser? Para B vai ser o seguinte, ó, o espaço inicial dele, que é de onde ele sai, que é 90, mais, eita, aí tem um B.O. Veja que eles estão em sentidos contrários. Essa trajetória, ela tem um sentido adotado. Então, tudo que está no sentido da trajetória, eu deixo positivo. Tudo que está no sentido contrário, eu deixo negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Menos 30t. Pronto, achei a equação de cada um deles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, né? Se a gente precisa se encontrar, a gente vai estar onde? A gente precisa de quê? Estar no mesmo lugar. Certo? Então, olha o que vai acontecer. É simplesmente dizer que o espaço inicial de A, ele vai ser igual ao... final, né? O espaço final de A vai ser igual ao espaço final de B. É isso. Isso.
Ai, professor. É isso, é? É, bebê. Ah, tá. Agora, deixa eu dizer uma coisa, velho. Você precisa ter um macete de entender a questão dos sinais, tá? E precisa lembrar que para a gente poder se encontrar, a gente precisa estar no mesmo lugar. Eu fiz essa pergunta esse ano na sala, no presencial. E aí eu disse, gente, o que é necessário para a gente se encontrar? E aí o menino respondeu assim, a gente marcar. Aí eu, eu fiquei com a vergonha da porra, velho. O cara, a gente marcar. Só a gente marcar. Eu disse, eita, porra. Ó, vamos lá. Seguinte. Então, daqui eu vou para o segundo passo. Professor, qual é o segundo passo? O segundo passo é igualar. Eu simplesmente faço igualar as equações. Só isso, professor. Só. Eu vou lá e igualo. Por quê? Porque para a gente poder estar no mesmo lugar, para a gente poder se encontrar, a minha posição final tem que ser igual à sua. Então, o que acontece? Ó, vou pegar e vou dizer que 10 mais 10t é igual, aí vamos lá, ó, 90 menos 30t. É isso. Ah, tá. Aí eu deixo letra de um lado, número do outro. Exatamente. Então, passando lá para o outro lado, vamos fazer tudo de roxo agora, ficaria 30t mais 10t, que seria igual a 90, que já estava lá, menos 10, que passou lá para o outro lado subtraindo. Deixei letra de um lado, número do outro. Isso aqui vai ser, então, 40t, que é igual a 80. Ah, pronto. Aí o que acontece? Eu posso, então, determinar que o tempo de encontro, eu vou até apagar aqui para poder deixar um do lado do outro, 40t é igual a 80, ou seja, o tempo de encontro, ele é de duas... Agora vamos lá. A distância, ela estava em quilômetros. A velocidade em quilômetros por hora significa que o tempo ele vai estar em horas. Em 2 horas, esses dois carros eles vão se encontrar. Eles vão um passar pelo outro. Beleza, professor. Mas a questão ela não quer saber isso. Muitas questões param aqui. Tem questões que quer só saber em quanto tempo eles vão se encontrar. Só isso. Mas, Marquinhos, a questão não quer saber isso. A questão ela quer saber qual é a posição que eles vão se encontrar. Pronto, aí agora acabou toda a demonstração do passo a passo. Por quê? Porque agora encerrou, a gente vai terminar a questão. Certo? O que acontece? É só você substituir. É só substituir nas equações. O que você encontrou? Ah, tá. Então, peraí, ó. O espaço final de A vai ser 10 mais 10 vezes 2. Isso aqui significa que eles dois vão se encontrar na posição de 30 km. Lá naquela plaquinha da rodovia de 30 km. É ali que eles vão se encontrar. Tem certeza, professor, que o senhor acertou esse troço? Vamos fazer agora para B. 90, ó aí, menos 30 vezes 2. 30 vezes 2 lá na minha terra é 60. E 90 menos 60, lá ainda está dando 30. Então perceba, tá vendo que os dois deu igual? Os dois valores deram igual? Significa então que você fez tudo certo. Significa então que a posição aonde eles dois vão se encontrar é a do quilômetro 30. Essa é a posição aonde eles dois vão se encontrar. Tá certo? Então, o encontro de móveis, a gente pode fazer assim, pelo passo a passo. Eu, particularmente, adoro fazer o passo a passo. Certo? Eu nunca me perco fazendo essa questão pela ideia do passo a passo. Tá certo? Então, é muito bom, ajuda a gente em questão de orientação. Beleza? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aí e vamos aplicar. Vamos utilizar isso dentro de uma questão, tá certo? Eu vou sair daqui um pouquinho para deixar você, caso você queira, mas lembre-se, né, você que é da minha turminha ali, né, do online, eu sempre mando bonitinho isso aí para você, né? Mas vamos embora então. Vamos fazer essa questão. Misericórdia, professor, eu quero não fazer mais não, né? Que questão grande, professor, pelo amor de Deus, né? Mas você vai ver que é um negócio super besta, super simples, sobre essa ideia aí de encontro de corpos. Olha o que ele diz. A história do Rally dos Sertões começou com a realização do Rally São Francisco em 1991,
entre Ribeirão Preto e Marcel Alagoas, minha linda Marcel, minha sereia. Competidores de todas as partes do mundo depararam-se com a realidade desconhecida e com paisagens jamais vistas. Na edição de 2010, o roteiro programado pelos organizadores, Goiânia-Fortaleza, exigia que os competidores atravessassem 5 estados: Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Ceará. Achei aí uma safadeza tirar aqui de Alagoas. Ao longo de 11 cidades. Devido a um acidente, a comissão de prova notificou que o posicionamento de todos os participantes para a divulgação da imprensa. Constatou-se que, em dado momento, a moto pilotada pelo brasileiro José Hélio passava por Unai com velocidade de 100 km por hora. Eita, Unai está bem aqui, certo? Enquanto o avariado quadriciclo dos espanhóis Carlos Sainz, famoso Carlos Sainz aí, ó, e Lucas Cruz passava por Dianópolis com velocidade de 35 km por hora. Encontramos aqui Dianópolis, tá? Aí ele diz: supondo que os referidos veículos executem um movimento uniforme durante toda a corrida, eles estarão em movimento uniforme durante toda a corrida e não saiam do roteiro, pode-se afirmar que o encontro entre eles, aí ele quer saber, ó, onde vai acontecer o encontro. Vai dizer, caraca, Marquinhos, só que aqui tem uma coisa massa. Olha o que a questão deu. Ela disse que de Goiânia até Caldas Novas era essa a distância. De Caldas Novas até Unai era essa aqui. De Unai até Alto Paraíso era essa aqui. Ah, Marquinho, por que que a questão Sapequinha ela fez isso? Gente, a questão Sapequinha fez isso para a gente poder saber qual era a posição inicial deles. Ah, boy, agora eu entendi. É só fazer a soma até chegar até a cidade onde eles estão para saber a posição inicial? Sim. Ó, vamos lá. Ele disse pra gente que o piloto brasileiro, né, que pilotava uma moto, ele estava em Unai. Então a posição inicial dele é Unai. Então vamos lá. Qual vai ser a posição dele, ó? Posição inicial, chamou ele de José. Pronto. Vou botar assim, ó. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui. Posição inicial do José. A posição inicial do José vai ser 148 mais 302, ó, porque para aqui em Unai. Quando a gente fizer isso aí, a gente vai encontrar que a posição inicial dele é 450 quilômetros. Ah, tá. Agora vamos para o Carlos Sainz. Olha, a posição inicial do Carlos vai ser, aí já é um pouquinho difícil, porque ele está em Dianópolis. Então, como ele está em Dianópolis, eu ainda preciso somar tudo isso aqui, ó, para poder chegar ali. Somando tudo isso aí, você vai encontrar 1.100 quilômetros. Essa é a posição inicial dele. A questão quer saber aonde eles dois vão se encontrar. É um encontro de corpos, pô. É só você, basicamente, tá certo? Fazer as equações desses dois corpos. Tá certo? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu sei, então, que para eles se encontrarem, a posição final do José... ela tem que ser igual à posição final do Sainz. Mas para poder fazer isso, eu preciso encontrar as equações. Qual vai ser a equação do José? O espaço final do José é o inicial. Quem é o inicial dele? 400. Mais a velocidade dele. Vamos lá. As distâncias estão em quilômetros. E a velocidade está em quilômetro por hora. Pode deixar assim. A velocidade do José é 100. Então, 100 T. Agora, a do Sainz vai ficar assim, olha. Do Carlos Sainz, né? A posição inicial é 1.100, que a gente viu ali. Mas, oxe, Marquinho, e tu não me disse que um tinha que ficar negativo? Calma. Eu disse quando eles estavam em sentidos opostos. Não é o que está acontecendo aqui. O intuito deles é sair de Goiânia e fazer todo o trajeto e chegar até Fortaleza. Eles estão, então, no mesmo sentido. Eles estão indo para o mesmo lugar. Então, eu considero as velocidades com o mesmo sinal, já que eles estão indo com o mesmo sentido. Então, aqui a velocidade deles é de 35 km por hora, 35 vezes t. Como eles vão se encontrar, ó, aqui, ó, eu tenho que igualar as equações de cada um desses aí. Agora, papai, ficou beleza. É que nem tirar doce de criança. Eu vou sair daqui um rapidinho, porque não vai dar ali, e a gente vai terminar aqui
no quadro, isso aí que a gente começou, certo? O que é que vai acontecer, gente? Basicamente, agora, o que eu preciso fazer é igualar essas equações. É só isso. Só preciso igualar elas. Ah, Marquinhos, só isso? Só isso, bebê. Ah, entendi, pai. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ó, simplesmente a primeira, que era a do José, a gente viu aí que era 450, eu estou colocando aqui porque a gente vai precisar no final. Mais 100t. Faz sentido entender que ele vai encontrar o sais, né? Já que a velocidade dele é maior e o sais está lá quase parando. A posição final, o espaço final do Carlos Sainz vai ser 1.100, já que ele está em Dianópolis, eu acho, né? Mais 35t, que foi isso que a gente separou ali. Foi isso mesmo. Agora eu vou igualar isso aqui, pô. Então, basicamente, eu vou dizer que eu tenho 450 mais 100, 100t, é importante entender isso aí, que vai ser igual a tudo isso que está embaixo do Carlos Sainz. Então, isso aí vai ficar igual a 1.100 mais 35t. Acabou-se. Acabou, Marquinhos? Acabou. Deixa a letra de um lado, número do outro. Então, ó, esse 450, ó, ele passa para o outro lado, subtraindo. Esse 35 passa aqui para o outro lado, subtraindo. E aí eu vou ficar com 100 menos 35, vai dar 65t. Tá aqui. Que vai ser igual a 1.100 menos 450. Se fosse menos 400, ficaria 700. Mas nesse caso é 450. Então eu ainda tiro 50, fica 650. Pronto. Acabou-se. Agora é só a gente terminar o cálculo para saber o tempo que vai demorar para eles se encontrarem. Então o tempo ele vai ser 650 dividido por 65. 65 vai passar dividindo. Nós vamos encontrar 10 horas. Porque a gente tinha distância em quilômetros e tinha também a velocidade em quilômetros por hora. Agora que eu tenho esse tempo, eu quero saber a posição onde eles vão se encontrar. Substitui, pô. É só fazer o último passo. Ah, tá. Então, ó, 450 mais 100 vezes 10, que foi o que a gente encontrou. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vezes 10. Quando você fizer isso aí, isso aqui vai ficar 1.000 mais 450, então eles vão se encontrar ali no quilômetro 1450. Certo? Ah, beleza, Marcola. E se eu fizer aqui, ó, vai dar a mesma coisa? Vai. Faça, ó. 10 vezes 3. Não vou fazer para vocês. Bom, termina o negócio, professor. Pelo amor de Deus, né? Ó, aqui, a posição final, acabei esquecendo de botar o S aqui, né? Vou fazer do mesmo jeito. Vai ficar 1.100 mais 35 vezes 10. Eita, passou uma moda ali agora. Vezes 10. O que vai acontecer? 10 vezes 35, 350. 350 mais 100, 450. Isso aqui vai dar 1.450. Pronto, ó. Ah, professor, entendi. Bateu bem direitinho, não foi, professor? Foi, pai. Bateu bem direitinho. Então quer dizer que, de fato, a conta que a gente fez está toda certinha. Ah, beleza, professor. Então, ó, tu vai pegar isso aí, se tu quiser, tu vai tirar um print. E agora a gente vai fazer as somas para entender aonde eles realmente vão se encontrar. Ah, rapaz, esse professor é doido mesmo. Ó. Olha pra cá, olha pra cá. Gente, vamos agora continuar um pouquinho de soma. Né? A gente já sabe que o SAI está em 1.100, que é aqui de Dianópolis. Então eu preciso adicionar mais pelo menos alguma coisa aí. Quando eu somar esses 1.100 com 208, que é até Palmas, isso vai dar 1.308. Agora o que acontece? Não bateu. Eles vão se encontrar, a gente viu aqui, ó, 1.450. Então eu tenho que somar, além desses 208 de Palmas, eu tenho que somar aqui, ó, de Palmas até São Félix. Se você somar isso aí, vai dar 1.497 até São Félix. Epa! Eles se encontraram em 1.450. Então o trecho aonde eles vão se encontrar é entre Palmas e São Félix.
certo? Porque a soma de tudo isso até São Félix dá 1.497 quilômetros, tá? Então, como eles se encontram na posição de 1.450, é entre essas duas cidades, entre Palmas e São Félix. A alternativa que entrega isso aí pra gente é a alternativa de letra C. Ocorrerá entre as cidades de Palmas e São Félix. Beleza? Sem medo de ser feliz, galerinha.